Então, pessoal, falando novamente, tá? Da questão da escala do pH, né? Então, o pH é uma escala que existe, tá? Para determinar se os materiais, por exemplo, são ácidos ou básicos, já existindo uma escala, para a gente poder dizer com maior precisão, por exemplo, se uma substância é ácida ou básica, tá? Então, para determinar o pH dos materiais com maior precisão, a gente vai utilizar um aparelho chamado de pH metro, tá? Então, nesse aparelho marca uma escala onde nós vamos conseguir visualizar. Então, por exemplo, qual é o papel, né? O papel indicador, ele tem além de um prático e eficiente para a medição de uma grandeza denominada potencial hidrogeniônico, tá? Então, por exemplo, o pH, tá? Ele vai ter o quê? Uma escala numérica que vai indicar o grau de acidez, de neutralidade ou de alcalinidade de um material, né? Então, por exemplo, a uma temperatura de 25 graus Celsius, o valor dessas escalas elas variam de 0 a 14. Então, a água pura, por exemplo, por ser considerada, vamos supor assim, um meio neutro, ela tem o pH igual a 7, tá? Então, podemos concluir que alguns materiais eles podem apresentar valores de pH abaixo de 7, né? Se eles apresentarem um valor de pH abaixo de 7, eles são considerados ácidos, tá? Enquanto que outros materiais, por exemplo, se apresentarem um valor de pH acima de 7, são considerados básicos, tá? E aqueles que tiverem um pH igual a 7, eles estão em meio neutro, tá? Então, essa é a escala de acidez, tá? Essa é uma escala que vai medir a basicidade, a acidez e a alcalinidade, né? Se uma substância é neutra. Além desses indicadores também, pessoal, existe, por exemplo, vários tipos de corantes naturais que podem ser obtidos por algumas espécies vegetais, como repolho roxo, o suco de uva, beterraba, amora, pétalas de rosas vermelhas, pétalas de hortênsias e o chamate, tá? Nós temos um experimento na página 22 para fazer em laboratório e vamos para a página 23, tá? Na página 23, o que a gente vai trabalhar? A ionização e a dissociação, tá? Lembra que eu falei que as substâncias elas vão formar suas variedades quando elas fazem o quê? Depois que elas fizeram as ligações químicas, aí que elas vão formar as variedades das substâncias. E quando elas formam variedade de substâncias, elas podem ser classificadas em substâncias que vão sofrer ionização e substâncias que vão sofrer dissociação, tá? Primeiro, vamos explicar o que seria a ionização e depois a dissociação, né? Então, a ionização, ela é um processo onde um átomo, por exemplo, ou uma molécula, eles vão perder ou ganhar elétrons para formar íons, tá? Já na dissociação, o que acontece lá? É uma separação, pode ser uma decomposição, pode ser uma desagregação, né? Ou seja, se for uma separação, vai ser uma separação de uma molécula, né? Onde, né? Nessa molécula em 2 ou mais fragmentos, tá? Então, na dissociação, vai ocorrer uma separação de uma molécula em 2 ou mais fragmentos. E aí vão gerar átomos, íons, radicais, né? E aí vai ocorrer também, né, reação entre eles com uma ou mais o quê? Moléculas. Isso vai ocorrer, por exemplo, por uma absorção, tá?
Então, quando ele fala em ionização e dissociação, ele quer nos remeter essas palavras, né? Ele fala aqui na página 23 que além de modificar as cores dos indicadores, outra propriedade dos ácidos e bases foram investigadas, né? Por meio de alguns experimentos, várias teorias sobre esse comportamento dessas funções foram desenvolvidas. Entre elas, a teoria de dissociação eletrolítica, proposta pelo cientista Arrhenius, né? E aí, com base nisso, Arrhenius ele propôs algumas definições para os ácidos e bases. Essas definições são as propriedades, tá? Então, ele contribuiu muito a Arrhenius porque ele disse que os ácidos eles são compostos moleculares, né? Que quando estiverem em uma solução aquosa, eles vão formar íons, né? Por um processo conhecido de ionização. Ou seja, geralmente os ácidos eles vão liberar o H+, tá? Já nas bases, o que vai acontecer? Né? As bases, a Arrhenius também fez um conceito para elas, né? O conceito delas seria que as bases vão ser compostos iônicos e não moleculares, tá? Significando dizer que em solução aquosa, né, ela tem seus íons separados, né, por um processo conhecido como dissociação. Então, os ácidos sofrem a ionização e as bases sofrem uma dissociação. Quando o ácido sofre uma ionização, ele libera o H+. E quando a base sofre uma dissociação, né, ela libera, né, ela forma lá, né, na sua separação, o OH-, tá? O OH- é chamado de hidroxila. Então, o OH-, esse OH, né, sofreu uma dissociação, fica com uma carga negativa, significando dizer que é uma base. Logo, nós vamos dizer que o OH pode ser chamado de hidroxila. Hidroxila que é uma substância, tá? Que é o OH, tá? Então, Arrhenius criou esses conceitos para os ácidos e para as bases, tá ok? E também nós podemos verificar, tá? Algumas indagações também que ele contribuiu para nós, né? Ele fala que tanto os ácidos quanto as bases também, elas foram desenvolvidas em água, né? Ou seja, se elas foram desenvolvidas, significa dizer que elas podem ser dissolvidas em água. E aí elas vão ser capazes de originar o quê? Os íons positivos, que são os cátions, e os negativos, que são os ânions, tá? Mas por que isso aconteceu? Por conta das ligações químicas, né? Então, por esse fato, né, eles vão apresentar essas cargas em movimento, que faz com que essas cargas em algumas soluções, né, elas vão gerar o quê? Corrente elétrica em solução aquosa, né? E como elas vão gerar corrente elétrica, significa dizer que elas são substâncias eletrolíticas. Ou seja, o que são substâncias eletrolíticas? São substâncias que na presença de uma solução aquosa, elas conduzem corrente elétrica, tá? E aí ele mostrou o experimento também pra gente aqui, né? Mostrando isso aí, tá? E tá mostrando pra gente, inicialmente nesses experimentos, a solução aquosa de cloreto de hidrogênio, tá? Então, a solução aquosa de cloreto de hidrogênio é essa bem aqui, ó, tá? Percebam, né, que o HCl, tá? Ele vamos supor assim, ele pode ser chamado como ácido clorídrico, tá? Por que ele é um ácido clorídrico? Porque ele tem uma carga a mais que ele libera e tem o cloro menos. Então, aí o que a gente está mostrando para vocês? Uma solução onde está acontecendo uma simplificação, né, da liberação do cátion, né, do íon cátion H+.
Ó, quando elas são colocadas juntas, o hidrogênio e o cloro, o que vai acontecer? Em solução aquosa, eles vão liberar o H+, tá? Que é do ácido nesse caso, tá? Mas também ele mostra pra gente, tá? Ele tá mostrando uma outra solução do cloreto de hidrogênio, HCl, né? No outro caso, né? São as mesmas soluções, só que em um caso vai conduzir corrente elétrica e no outro caso, né, que vai gerar a formação de cargas. Então, ele fala pra gente observar essa representação esquemática do cloreto de hidrogênio no estado gasoso. Então, no estado gasoso, ele não vai conduzir corrente elétrica, né? Mas, quando a solução acende a lâmpada, né, o que vai evidenciar é a passagem da eletricidade, tá? Isso vai justificar o quê? Vai ser justificado pela questão do fluxo das cargas elétricas em movimento, né? Lembra que eu falei para vocês, né, inicialmente, que os compostos moleculares em solução aquosa, eles vão formar íons, né, pelo processo de ionização, e já os compostos iônicos das bases, em solução aquosa, eles têm íons separados por um processo conhecido como dissociação, tá ok? Então, o que está ocorrendo aí, na verdade? Está ocorrendo que o cloreto de hidrogênio não conduz corrente elétrica. No entanto, o que vai acontecer? Quando ele vai ser dissolvido em água, ele se ioniza, tornando-se uma solução eletrolítica. Uma solução eletrolítica é uma solução onde, né, substâncias podem ser condutoras de corrente elétrica, tá? Ok? Aí observe que ele deu também pra gente uma equação. Ele mostra a equação do HCl. Quando ele está na presença da água, bem aqui na setinha, né? O que vai acontecer? Hein? Ele vai se dissociar, né? Produzindo H+, mais Cl-, tá? Vamos prosseguir para o próximo slide. Então, observa que aqui nós temos alguns conceitos de ácidos e de bases, tá? Então, geralmente os ácidos, eles são uma substância, né? Que quando são dissolvidos em água, eles vão se ionizar e vão produzir o cátion, né? Como cátion exclusivamente o hidrogênio H+, tá? Então, como é que ficaria? Por exemplo, o H2SO4, ácido sulfúrico, na presença de água, o ácido sulfúrico, na presença de água, ele vai se dissociar e vai produzir o H+, vai produzir o H+, 2H+ aqui, e o SO4-, né? Eles vão se desagregar. A mesma coisa acontece com a HNO3, tá? Ele vai dissociar e vai produzir somente o H+, tá? Nós temos também outros exemplos, né, em específico das bases. Então, a base, como eu já havia falado para vocês, ela é uma substância que, quando dissolvida em água, ela vai se dissociar, tá? E vai produzir, por exemplo, um íon negativo, exclusivamente o ânion OH-. Esse OH- é a característica essencial das bases na produção, tá? Quando eles se dissociam. Então, temos alguns exemplos, como o NaOH, que é o hidróxido de sódio, tá? Muito utilizado. E quando ele está na presença de água, tá? O que vai acontecer? Ele vai se dissociar e liberar e formar, que a gente fala, né? O OH-, que é exclusivo das bases. Então, essa aqui é uma solução básica. Por que eu sei que ela é básica? Porque eu observei que aqui no reagente, o que foi que aconteceu? Uma reação de dissociação, ou seja, lembrem que a dissociação é a separação dessa molécula aqui, a quebra. Então, aqui eles vão quebrar, eles vão se separar, o Na vai ficar de um lado e o OH do outro, ou seja,
No produto eu vou ter o Na+, e o OH-, que é a característica essencial das bases, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o CaOH2, tá? Só que a diferença é de uma reação para outra é que na primeira, que vocês estão observando aqui, eu formei somente uma base. E aqui eu formei duas bases, tá? 2 OH-. Então, significa dizer que Arrhenius, né? Para Arrhenius, o OH+, ele é responsável pelo sabor azedo das substâncias, em exclusivo dos ácidos, tá? Isso se dá pela ação, por exemplo, de alguns indicadores. E o OH-, ele é responsável pelo sabor astringente das bases, tá? E aqui nós temos um quadro que ele fala que é pra gente organizar nossas ideias, tá? Então, ele quer que a gente organize. Observem lá, o que vocês vão fazer nesse quadro? Colocar algumas características. Ele fala assim, quando o quadro a seguir, apresenta algumas características que diferenciam os ácidos e as bases. Com base nos conceitos já estudados sobre essas funções inorgânicas, complete-o, tá? Então, ele coloca o sabor, ácidos e bases, tá? O sabor dos ácidos seria azedo, a gente já falou. Das bases, adstringentes. A cor do indicador fenolftaleína em sua presença. Se fosse dos ácidos, seria incolor. Se fosse das bases, seria rosa carmim. Vocês têm também no quadro isso lá, tá? O valor de pH dos ácidos é menor que 7. Das bases é maior que 7. Né? E quando o pH é neutro, é igual a 7, tá? Tipo de ligação entre os átomos dos ácidos é covalente, porque vocês lembram que eu falei, né, que os ácidos eles são compostos moleculares, logo significa dizer que eles são o quê? Covalentes. Eles fazem ligação química covalente. Já o tipo de ligação entre os átomos das bases é iônica, tá? Ou seja, é uma ligação iônica em geral que eles fazem, tá? Por quê? Porque acontece uma dissociação, uma separação da substância, e ela se dissocia em cátions e ânions, tá? Tipo de ligação a gente já falou, nome do processo relacionado à sua dissolução na água. Então, esse nome do processo relacionado à sua dissolução na água é para a gente falar se é iônica ou se é uma dissociação iônica ou é uma dissociação, vamos supor assim, por meio de processo de ionização, tá? Então, vocês podem colocar a dissolução na água dos ácidos é iônica, é por meio de ionização. Já das bases é por meio de dissociação, tá? Os íons característicos em solução. No caso, para mim caracterizar se a substância é ácida, eu tenho que saber que ela tem que ter o H+ na sua estrutura. E se ela for uma base, eu tenho que ter o OH-, tá? Então, com isso, vocês vão completar o quadro de vocês, ok? E aqui são algumas, vamos supor assim, propriedade, mas está falando muito sobre a questão do dia a dia, né? Dos ácidos e das bases. Então, aqui nós temos que alguns tipos de ácidos e também temos alguns tipos de ácido que a gente tem aqui, tá? Algumas fórmulas, ele está se mencionando, especificando, tá? Tanto dos ácidos quanto das bases, tá? Por exemplo, soda cáustica, o ácido muriático, cal extinta, que é muito utilizado na aplicação da indústria em geral. Tem uma questão TNT também, ou seja, aqui nesse quadro da página 25 e 26, são as aplicações dos ácidos no nosso dia a dia. Vocês podem estar dando uma olhada e observar lá tanto a fórmula, quanto o nome, quanto o processo de ionização e dissociação, quanto as aplicações cotidianas, tá bom? E aqui é uma atividade que eu quero deixar a vocês, para vocês fazerem,
A atividade para fazer da página 31, da questão de 1 a 6. E da página 32, vocês vão fazer só a questão número 7, tá? Então, boa aula a vocês. Espero que todos estejam bem, tá? Tentem fazer a atividade para enviar ainda hoje para mim, tá ok? Eu vou aguardar. Não conectei a sala de vídeo hoje também, pessoal, por conta da minha internet, tá? Minha internet não está legal hoje, por isso que eu fiz esse vídeo no telefone pelos dados móveis, tá bom? Então, obrigado por tudo, no mais. Um beijo e fiquem com Deus, tá bom? Mamãe, ligou bem do... Para.